Olá, galera do YouTube, tudo jóia com vocês? Pois bem, manhã de sábado agradabilíssima e claro, eu vou aproveitá-la para gravar para vocês mais alguns vídeos aí relacionados ao Mercedes Classe B 180, ano modelo 2010 na versão Comfort que vocês já conhecem aqui no canal, na sua série de vídeos aí de dicas, impressões e manutenções. E qual é o tema do vídeo de hoje? Eu tirei a B da toca aqui nesse sábado de manhã, até porque esse carro não roda todo dia, exatamente para poder mostrar a vocês aí alguns detalhes a respeito do motor Mercedes M266 que equipa aqui o Classe B. Então hoje, sobre o que nós falaremos aqui? Dados técnicos do motor, né, localização de componentes do motor, características desse motor e também algumas informações relativas a procedimentos de manutenção nele que são que geram dúvidas muito comuns aí na internet. Bom, pessoal, vamos lá. Primeiro ponto, tá? O Mercedes Classe B aqui no Brasil, nesta carroceria, né, a W245, entre 2006 e 2011, faz o uso do motor Mercedes M266. Tá? O Mercedes M266 é o segundo motor de uma série aí da Mercedes-Benz que deu início a um novo conceito de motorização dentro da montadora. Era um conceito já relativamente comum em outras montadoras, mas a Mercedes ainda não havia integrado aí esse conceito de motor aí na sua linha. Lá em 1997, quando foi lançado o Classe A, né, o que aqui no Brasil foi lançado em 99, mas no exterior foi lançado em 97, aquele carro nasceu com o motor M166, que é o precursor desse aqui. Tá? Então, ele é um motor transversal que trabalha com uma inclinação, né, e é montado sobre um agregado, onde motor, suspensão e câmbio, e freios, logicamente, trabalham em conjunto. Tá? Esse motor M166 foi usado pela Mercedes-Benz até 2004, quando o Classe A saiu de linha lá, no exterior, e até 2005, quando o Classe A nacional, que era fabricado aqui em Juiz de Fora, saiu de linha também. Esse motor M266, né, que é o sucessor aí do M166, né, ele começou a ser usado em 2004, 2005 lá no exterior e a primeira aparição desse motor aqui no Brasil foi no Classe A importado, W169, que só há 50 unidades aqui no Brasil. E depois, quando se deu início à importação desse modelo do Classe B, ele começou a ser usado aqui até 2011 nessa geração aqui do Classe B, tá joia? Então vamos lá, primeiro ponto, quais são as versões a gasolina, uma vez que nós temos motores desse a diesel também no exterior, mas quais são as versões a gasolina do motor M266 espalhadas pelo mundo? Nós temos um M266 1.5, nós temos o M266 1.7 e nós temos o M266 2.0, contando nesta última cilindrada com também uma versão turboalimentada, né, que tem um turbocompressor, que é o conjunto mecânico utilizado aí no B200 Turbo até 2011, um conjunto bastante interessante. Aqui no Brasil, nós contamos apenas com os motores 1.7 e 2.0. O 1.7 para o B170 e B180, como é este aqui, e o 2.0 para o B200, seja ele o B200 aspirado como o B200 turbo, tá bom? Então agora nós vamos a alguns números. Eu não quero ficar focando muito em quantos cavalos, quantos quilos de torque, mas a gente precisa conversar um pouquinho sobre os números para que nós possamos entender alguns outros pontos aí a respeito deste motor. Né? O motor 1.7, a versão de 1.7, né, aqui do motor M266, não é? Ele tem 116 cavalos entregues ali numa rotação bem alta. Né? Eu vou até colocar aqui na descrição, né, aqui abaixo da imagem, tá? E ele tem ali pouco mais de 15 kg de torque entregues a 3.500 RPM. Eu revirei a internet de ponta cabeça para que eu pudesse encontrar uma curva de torque ou potência, não só para apresentar para vocês, mas também para poder compreender melhor alguns detalhes sobre esse motor. Mas a grande realidade é a seguinte: o que se nota, né, no motor M266 é que, por mais que o valor de torque, ainda mais nesse motor 1.7, seja baixo, né, e ele seja entregue numa média para alta rotação, até considero 3.500 uma rotação média em muitas situações, a curva de torque não deve ser tão ruim, uma vez que ainda que esse carro tenha a transmissão continuamente variável, que é o CVT, que querendo ou não tira um pouco da potência, né, você tem um funcionamento bastante interessante desse carro, um torque bastante interessante até, em médias de baixas para médias rotações. Não é um torque tremendo, tanto que o B170 e o B180 não são nenhuma referência em desempenho. Mas você tem um funcionamento bastante interessante. Então mostra-se que por mais que esses 15 kg de torque, 15, quase 16, sejam entregues aos 3.500 RPM, você já tem um valor de torque relativamente interessante
é, aí a partir dos 2.000, 2.500 RPM, você já tem um carro relativamente interessante de ser dirigido no trânsito urbano ou numa condição normal aí de uso em rodovia, sem que você queira andar a 200 por hora. Aí a primeira consideração que eu quero colocar são as informações aí, o diâmetro dos cilindros, né, dos pistões, e o curso do virabrequim, que também estarão aqui embaixo para que vocês possam conferir do motor 1.7. Vocês observarão que o curso o diâmetro, na verdade, dos pistões, né, dos cilindros, ele é maior do que o curso do virabrequim, o que torna essa versão 1.7 um motor super quadrado, né? E geralmente se discute que motores super quadrados geralmente tem ali um alinhamento maior com a potência, com uma subida de giro mais fácil, né, do que eventualmente a entrega de torque ali em baixas rotações. E isso realmente pode fazer um pouco de sentido neste motor, dada aí a potência, né, a rotação que se entrega à potência máxima, assim como a do torque. Né? Aí é o seguinte, segundo ponto, né, ele ainda que seja um motor super quadrado e tal, se você for fazer a conta da relação RL, eu não lembro exatamente o valor exato, mas se eu não me engano a relação RL de praticamente todos esses motores fica entre 0,27 e 0,28. Eu explico um pouco sobre a relação RL no meu vídeo de impressões ao dirigir do Sentra, tá no card aqui em cima, né? E a gente sabe que relações RL aí abaixo, comumente de 0,30, né, tornam o motor com um funcionamento um pouco mais suave. Um outro ponto interessante ainda sobre a versão 1.7 deste motor, tá, é a seguinte, é que você tem uma taxa de compressão, né, ainda mais se você for levar em consideração que a gasolina no exterior não tem tanto etanol como aqui, então é até curioso, né, você encontrar uma taxa de compressão relativamente alta para uma gasolina um pouco mais, entre aspas, pura, né, que exista lá fora, e até de melhor qualidade do que a nossa, nós temos uma taxa neste motor aqui de 11 para 1, uma taxa bastante interessante para o motor a gasolina, ainda mais para a nossa gasolina. Então, por mais que o carro não seja totalmente pensado ou tropicalizado para o nosso combustível, assim como qualquer carro importado, você acaba tendo inegavelmente, né, uma taxa de compressão interessantíssima para adotar o uso da nossa gasolina ou até mesmo, ainda que o preço esteja nas alturas, para se fazer uso de uma gasolina de alta octanagem como a Podium, por exemplo, a BR Podium, por exemplo. Então você tem as características construtivas do M266, falando primeiramente do motor 1.7, um tanto quanto interessantes. Agora vamos partir aí para o motor 2.0, tá? Não vou falar do 1.5 porque o 1.5 não tem aqui, mas o 2.0 aspirado, né, sem turboalimentação. Ele tem a mesma construção aqui, só que nós temos aqui a informação de diâmetro curso embaixo do vídeo, e vocês observarão que a coisa se inverte, que o curso do virabrequim, né, é maior do que o diâmetro dos cilindros, ou seja, os pistões não mudam do 1.7 para o 2.0, né, mas você tem um curso maior para poder ter um ganho de cilindrada, só que isso torna o motor subquadrado, ao invés do 1.7. Você tem um curso do virabrequim maior do que o diâmetro do cilindro, né, do pistão, né, dos cilindros. Então você acaba tendo um motor subquadrado que poderia, olha só que interessante, que poderia eventualmente te beneficiar num torque assustador, né, ou fazer né, dependendo do gerenciamento, do sistema de gerenciamento do motor, você poderia ter um torque mais interessante. Mas a grande realidade é o seguinte, é que esse carro entrega 136 cavalos, também é uma rotação alta, e praticamente 20 kg de torque ou um pouco menos, nos mesmos 3.500 RPM. Então se nota que nas versões aspiradas do M266, por mais que você tenha uma cilindrada maior, né, o sistema de gerenciamento do motor não deve ser tão diferente, porque vocês podem ver que o torque e potência são entregues nas mesmas rotações, nos mesmos regimes, né, e certamente esses aumentos, né, no valor de torque e potência, que é claro que a gente deveria esperar isso, certamente são aí advindos, oriundos aí do aumento efetivo da cilindrada. Né? Inclusive esse motor 2.0 foi o único que veio de série no Classe A importado no Brasil. Lá existe A170, A150, aqui no Brasil nós só temos o A200 naquela época, né, no ano de 2006, quando a gente teve aquelas 50 unidades importadas. Aliás, é um carro interessantíssimo, porque é muito mais leve que a B com um motor 2.0. Então ele se torna um carro bem divertido de se conduzir. Posso contar no dedo os que eu vi ao vivo na vida. Bom, mas vamos lá. Então nós temos esse fator. Só que aí, uma coisa que nos chama a atenção, né, ainda nesse motor 2.0 aspirado, que esteticamente é idêntico a este aqui, né, você tem uma coisa que é interessante, né, que é a seguinte. A taxa de compressão já não é mais de 11 para 1 como no motor 1.7. Isso falando da versão aspirada, né? Ela cai para 9 para 1.
né? E você vai falar, poxa, caiu a taxa de compressão e por quê? O motor até tem mais cilindrada, tem mais potência, isso não parece fazer tanto sentido. Mas se você for analisar, né, o motor 2.0 turbo alimentado, que equipa o B200 Turbo, que é a mesma mecânica, né, ele tem a mesma taxa. Ou seja, isso facilita para a montadora. A montadora tem condição de turbinar um motor, né? Ou de mantê-lo aspirado durante a linha de produção sem problemas, uma vez que o veículo turboalimentado tipicamente tem uma taxa de compressão menor por N motivos, né? Inclusive a pressão com que a mistura vai para dentro do motor, falando de uma maneira bastante simples. Claro que existe uma teoria muito mais forte a respeito disso. E esse motor, já entrando no turbo, né? Que também tem a taxa de 9:1, ele tem 193 cavalos, então você vê a diferença se comparado, por exemplo, a 1.7 e até mesmo ao próprio 2.0 com aspiração natural, sem nenhum de sobrealimentação, e tem ali quase 30 kg de torque, 28, 29 kg, está aqui embaixo, a pouco mais de 1.300 RPM. Né? Então você vê que o turbo compressor faz milagres, numericamente falando, né? E certamente esse ganho extremamente expressivo de potência, ele é muito bem-vindo, né? Para compensar eventuais perdas que você naturalmente tem com o câmbio CVT, que por mais suave e gostoso que seja para dirigir, você tem essa perda de potência, isso é inegável. Né? Então, você tem esses fatores. E mesmo, aí é interessante que aquela característica do subquadrado junto com o turbocompressor, que é, claro, o maior protagonista desse aumento de potência, né, torna o carro extremamente interessante a baixas rotações, que é onde o CVT tem a prioridade, né, no funcionamento. Então o carro será muito mais gostoso de ser conduzido, certamente, com o ápice da potência. Ainda que, como eu disse, desde o 1.7, posso falar isso por experiência própria, você consegue um funcionamento muito linear do motor na condição normal de trânsito brasileiro, que é você andar 50, 60 na cidade, no máximo 70, e andar 100, 120 na estrada. O carro tem potência para isso e não decepciona em quaisquer versões desse motor. Agora, a partir disso aí, nós vamos fazer um tour aqui pelo cofre do motor da B, mostrando mostrando o motor M266 e também todas as suas características, alguns detalhes que as pessoas comumente perguntam. Bom, pessoal, esse aqui é o lado do passageiro, vocês estão vendo a frente do carro aqui, né? E agora nós vamos começar a comentar um pouquinho sobre a disposição das peças aqui no motor M266, tá joia? Então vamos lá. Primeiro ponto, aqui em cima, o que a gente vê de cara? Nós vemos aqui o coletor de admissão, mas eu quero falar da admissão um pouco mais à frente. A caixa do filtro de ar, o módulo de injeção fica aqui, em cima da caixa do filtro de ar, inclusive no meu vídeo lá de revisão na ignição eu mostro a desmontagem, né, retirando isso aqui para poder ter acesso, não só à caixa do filtro de ar, como também ao filtro de ar que fica aqui dentro, tá bom? Nós temos o sistema de ignição lá embaixo e olha só, aqui vocês conseguem ver a tampa de válvula. A tampa de válvula ela é envolvente na parte da distribuição, que esse motor tem acionamento do comando de válvulas por corrente, tá? E aqui, ó, onde eu aponto com o dedo, tá? É a divisão aqui da tampa de válvulas. Abaixo, ó, onde eu coloco o dedo novamente ali, é a divisão aí do bloco do motor com o cabeçote, tá? Então, praticamente, ó, lá embaixo, lá onde eu coloco lá, ó, onde eu estou apontando, é a divisão do bloco do motor com o cabeçote. Tá bom? Então, o primeiro ponto, esse motor ele é todo em alumínio, né? Ele tem em todas as suas versões 2 válvulas por cilindro, ele não é um motor multiválvulas, aliás eu adoraria que fosse, mas ele não é, ele tem 8 válvulas em todas as suas versões. Tá? O comando de válvulas é acionado por corrente com um tensor hidráulico que, ao contrário dos outros motores, né? Fica lá embaixo, próximo da engrenagem do virabrequim, não, ele fica, acho que vocês conseguem enxergar ali, ó. Né, ele fica bem mais próximo aqui da união do bloco do motor com o cabeçote. Ele é todo em alumínio, como disse a vocês. 2 válvulas por cilindro. Um único comando de válvulas, não é duplo comando de válvulas, até porque em 8 válvulas não teria sentido você ter 2 comandos. Né? Então você tem um comando de válvulas aqui. Né? E aqui, agora falando a respeito da parte de admissão. Né? Vamos falar um pouquinho da admissão. O ar entra por aqui, onde eu estou passando a mão. Ele entra por esse duto de ar aqui, certo? E entra na caixa do filtro de ar. Como o filtro de ar ele fica aqui nesta posição, né? O ar passa nesse sentido, né? Passa por todo o conjunto aqui da caixa do filtro de ar, que é enorme, né? O fluxo de ar. Aqui nós temos o corpo de borboleta, que também há vídeo aqui no canal mostrando aí o serviço de limpeza, né?
o ar passa por aqui e entra no coletor. E esse coletor ele tem uma particularidade bastante interessante, que eu até gostaria de frisar, que é a forma com que o ar faz o fluxo, né? É, existe um espaço grande aqui, ele entra por aqui, só aqui ele tem os dutos para cada cilindro. Então o ar passa por aqui e sobe, entrando por trás do cabeçote. Lá atrás vocês podem ver, abaixo da mangueira ali que vai para a bomba d'água, você tem a entrada do ar, né? Do ar ali que está sendo admitido pelo motor. Ali ainda embaixo, isso não dá praticamente para a gente ver, mas ó, através desse chicotinho aqui próximo do sensor de fase, que eu estou tentando mostrar para vocês lá embaixo, nós temos aí o tubo distribuidor de combustível com os 4 eletroinjetores, né? E esse motor ele tem injeção eletrônica sequencial, ou seja, um injetor, os injetores são chaveados, né, um a um, não é banco a banco, onde são chaveados aos pares, ou intermitente, onde eles são chaveados 4 juntos. Então é muito difícil, por exemplo, do combustível condensar, né, na parte interior da válvula, né? Então, porque uma vez que o combustível é injetado, é naquele momento que a válvula de admissão está aberta para a magia acontecer, né? Então, esse é o primeiro ponto. Aí, um outro fator que, claro, nós não poderíamos esperar nada de diferente de um motor desses, mas o motor desse carro tem o fluxo cruzado, ou seja, a mistura entra por um lado e os gases de escape saem pelo outro lado do cabeçote, que é lá embaixo, vocês devem estar enxergando, lá onde eu aponto ao centro do vídeo, né, o coletor de escapamento. E aí vocês vão falar, poxa, mas o coletor de escapamento está lá embaixo. Sim, por quê? Porque esse motor trabalha totalmente inclinado. Boa parte dele fica debaixo do painel do carro. Aí você pode me perguntar, pô, mas não vibra quando dirige? Não. E um dos fatores é a relação RL baixa, o acerto da geometria do motor, que também contribui. Isso sem contar diversas outras características construtivas do carro. Aqui, naturalmente, o bocal de abastecimento do óleo. Aqui, onde eu aponto o sensor MAP, aliás é interessante, né? A Mercedes de uns anos para cá começou a adotar massivamente o uso do sensor MAP para fazer a leitura aí da pressão do coletor, ao invés de medir a massa de ar por um sensor MAP, por um sensor MAF com F no final, né, que era muito comum se ver nas Mercedes mais antigas, a maioria usava MAF. Inclusive as primeiras versões do Classe A com o motor M166 usavam MAF, depois migraram para MAP com uma mudança no sistema de injeção e tudo mais. Né? E aí nós vamos falar um pouquinho, agora também, do sistema de ignição. Eu tenho um vídeo só falando do sistema de ignição do Classe B, mas eu vou reforçar. Nós temos aqui ó, duas bobinas, uma e a outra está aqui, ó, como vocês podem ver. Aí você vai falar, ah, legal, duas bobinas, vários carros têm. Só que a configuração dessas duas bobinas é um pouquinho diferente do habitual, do casual, que nós conhecemos. Tá? Geralmente, quando você tem um motor com 4 cilindros e duas bobinas, uma chaveia os cilindros 1 e 3 e outros cilindros 2 e 4 trabalhando naquele sistema de centelha perdida. Mas esse carro não. Tá? Por mais que você tenha duas bobinas, a ignição também é 100% sequencial. Só é chaveada o cilindro que precisa da explosão, que precisa da centelha. Tanto que, por exemplo, ao invés de você ter uma bobina para os cilindros 1 e 3, você tem uma bobina para os cilindros 1 e 2 e outra para o 3 e 4. Tanto que a ligação dos cabos de vela desse carro, assim como eu já tenho, como eu falei para vocês, os vídeos lá da troca de velas e cabos de vela do Classe B, vocês devem se recordar que existe essa mudança, essa diferença, né? No sistema de ignição. Então você não tem centelha perdida, por mais que você possua duas bobinas. É um sistema bastante interessante. Aqui nós temos a mangueira do servo-freio, do hidrovácuo. Né? O servo-freio fica aqui com o cilindro mestre. Lá abaixo, brilhando ali embaixo, é a barra de direção. Né? O câmbio fica lá embaixo também, mas o câmbio é assunto para outro vídeo. O mecanismo de direção fica aqui no centro, na frente do motor, ao contrário do habitual, né? Você vê geralmente esses mecanismos atrás do motor, mas no caso do Classe B, pelo fato do motor ser inclinado, ele fica na frente, né? Outra coisa que nós temos que frisar aqui, ó, aqui fica um suporte de motor, né, que é original ainda, e do outro lado lá, vamos ver se eu consigo mostrar. Ó, lá no centro onde eu coloco uma setinha para que vocês vejam, abaixo das mangueiras do ar-condicionado ali, né, você tem um outro suporte de motor. E como eu falei para vocês que é um conceito novo de motor da Mercedes para aquela época, né, quando o primeiro motor, o precursor, o M166 foi desenvolvido, você vê que os coxins de motor, né, são quatro, são dois aqui e dois hidráulicos atrás, aqui são de borracha maciça. Lá no fundo são quatro, você acessa pela caixa de rodas, são mais dois ali que seguram um agregado, onde você tem motor, câmbio, né? E também algumas ligações com a suspensão. Né? Então, geralmente quando se tira o motor, você acaba tirando tudo, que acaba se tornando um pouco mais fácil aí a empreitada.
Aqui, reservatório de expansão, tem um vídeo sobre o sistema de arrefecimento, também aqui no canal. Radiador, eletroventilador, como vocês podem ver ali. O eletroventilador do classe B tem 1 milhão de velocidades, né? Ele não tem duas velocidades como o habitual dos outros carros, então é muito difícil você estar andando e escutar, até mesmo com o ar-condicionado ligado. O eletroventilador ligado numa velocidade muito alta, geralmente ele liga bem baixinho que você nem escuta, né? Apenas para poder fazer o controle efetivo da temperatura, tá bom? Aqui a mangueira inferior do radiador, né? Ela passa pela lateral do bocal do óleo e sai lá ao fundo, onde tem essa junção da, da, da mangueira com a bomba d'água. Então aqui nós temos a bomba d'água e vocês podem ver que passa uma correia por ela, ou seja, o classe B ele tem uma correia auxiliar Poly-V que gira a bomba d'água, o compressor do ar-condicionado que fica lá no fundo do motor, bem embaixo do carro, e o alternador que você também acessa por baixo do carro, né? Inclusive nós vamos falar sobre essa correia muito em breve, tá? Não dá para mostrar, né, praticamente daqui, mas lá embaixo, lá no fundo existe o motor de arranque, existe um cano d'água. Aqui no centro, naquele sextavadinho que vocês veem lá, ó, é o filtro de óleo, assim como no motor M166 do Classe A Nacional, né? Aliás, eu até queria abrir um parênteses aqui, brevemente para vocês, mas é o seguinte, ó, o Classe A Nacional, o motor M166 e esse motor M266, eles são muito parecidos, né? A construtividade é muito parecida, mas praticamente não existem peças intercambiáveis, então não adianta você achar que é parecido, querer comprar uma peça do A e colocar no B, ou vice-versa, que você não vai ser feliz no seu diagnóstico. As peças intercambiáveis entre esses motores você pode contar no dedo, tá? Como alguns dos rolamentos da correia Poly-V, mas agora, vela não é igual, filtros não são iguais, tá? Então, coxins, por mais parecidos que sejam, não são iguais, peças de suspensão que lembram não são iguais. Não inventem moda, tá bom? Não inventem moda porque não tem nada igual. Agora é o seguinte, né? Você tem lá o cano d'água, aqui no fundo existe aqui embaixo a válvula termostática, que também tem um vídeo mostrando, porque esse carro teve a válvula termostática substituída. Reservatório aqui do lavador de para-brisas também, né, que inclusive ele tem, ó, apenas uma eletrobomba que inverte a polaridade para jogar água na frente ou atrás, tá bom? Por mais que você tenha duas casinhas, né, aqui, né, porque certamente esse reservatório atende a outros modelos, mas no B é usada apenas uma eletrobomba, né? Então até facilita um pouco o diagnóstico, quando você tem algum problema, já sabe onde mora a situação. Aqui nós temos o sensor de posição do comando de válvulas, o popular sensor de fase, que nós falaremos sobre ele também muito em breve aqui no canal. E lá embaixo, não é? Lá embaixo, praticamente não dá para enxergar, porque ele fica lá embaixo, nós temos o sensor de posição do virabrequim, o sensor de rotação, ou seja, com ele com defeito, o carro simplesmente não funciona, né? Você não consegue dar partida. E aí, eu até queria agora abrir mostrando o básico aqui, claro que se eu notar algum detalhe aqui que ficou faltando, eu eu explico para vocês, né? O sensor de oxigênio fica lá embaixo, né, junto do coletor de admissão, né? O pré-catalisador fica ali, né? Então, essa é uma questão quase que óbvia, né? As velas também você tem acesso por ali, né? Diferentemente do motor anterior M166 que tem uma bobina integrada para os 4 cilindros, o Classe B usa cabos de vela na configuração que eu pontuei para vocês anteriormente. Agora é o seguinte, queria comentar de alguns detalhes que as pessoas geralmente perguntam para mim. Ou até mesmo na internet eu vejo muito isso. Jordan, esse motor é todo apertadinho. Eu observo que a manutenção faço é só aqui na frente, é vela, essa coisa ainda você consegue fazer bem. Agora, e os outros serviços que eu eventualmente uma manutenção, a troca de correia, por exemplo, eu consigo fazer com o motor no lugar? Porque, poxa, olha o espaço da longarina para com a correia, é muito pouco, como é que eu faço? Bom, vamos lá. Correia Poly-V você troca com o motor no lugar, acessando por baixo do carro. Se você for trocar os rolamentos auxiliares junto, eu vou comentar sobre isso mais no futuro, né, como falei para vocês, você só tem que soltar um suporte do motor e calçar o motor por baixo. Dá para fazer com o motor no lugar. Alternador, tem que fazer uma revisão? Dá para fazer com o motor no lugar? Sim, você consegue tirar o alternador por baixo do carro. Não precisa baixar o motor. Todas essas dicas que eu estou dando de manutenção valem para o Classe A Nacional também, tá? Bomba d'água. A bomba d'água, por mais que ela pareça grandona ali embaixo, né, conforme eu mostrei anteriormente para vocês aí, ela
ela sai também por ali, porque ainda que ela tenha uma grande vazão da água e tal, você consegue, claro que não é uma tarefa super simples ou agradável de ser feita, não é fácil, mas sai com o motor no lugar. Eu penso que é mais fácil você sofrer um pouquinho ali para tirar uma bomba d'água do que ter que tirar o motor inteiro, né? Então, eu acredito que é um serviço menos pesado, é um pouquinho mais trabalhoso, porém um pouco menos pesado. Então, tem esse fator também. Motor de partida, nossa, esse é polêmico, hein? Esse é polêmico demais, né? O motor de partida fica lá embaixo e por trás. Você fala, ah, Jordan, esse daí não tem como sair com o motor no lugar. Se você falar para mim que é possível, você vai estar mentindo. Tem como tirar com o motor no lugar, tá? Só que é o seguinte, ao invés de você tirar o motor, você vai tirar o coletor, tá? Você vai tirar toda a parte aqui do filtro de ar. Os periféricos aqui de cima tem que sair tudo. Né? E quando você tirar tudo, você vai ter o acesso do motor de arranque ainda um pouco prejudicado. Então o que você vai fazer? Você vai soltar os suportes dianteiros do motor e o motor vai ceder um pouco para baixo. É importante que você não largue ele solto, tá? Você vai ter que calçá-lo apenas um pouco para baixo, porque o motor vai inclinar um pouco mais e você vai ter condição de sacar o arranque. Também não é um serviço fácil nem agradável de ser feito, mas é possível e não tem restrição em fazer dessa forma, tá legal? Não tem problema nenhum. Ali embaixo, até não mostrei, ó. Ali embaixo fica a bomba da ABS, abaixo do cilindro mestre, mas eu tenho um vídeo sobre freios dianteiros onde eu abordo também essa questão. Outro ponto, né? O Classe B ele tem um sensor de nível de óleo que é diferente da popular cebolinha de óleo que a gente vê nos carros nacionais, né? Ele informa a temperatura de óleo no menu de manutenção, ele informa existe a leitura, né, por parte do estar aí de pressão de óleo, outras características, quantidade de óleo que falta e tal. Um sensor bastante completo, né, e ele se der um problema, ele fica atrás do motor, abaixo ainda do motor de arranque. Aí você vai me perguntar, esse aí você tem que baixar o motor, né, Jordan? Também não. Se você baixar, aí você faz o sentido contrário, você solta os suportes de baixo e você ceder o motor no outro sentido, apenas não tomando cuidado apenas tomando cuidado para que o motor aqui não se choque com a parede corta-fogo, não esticar nenhum chicote, esse sensor ele também sai por baixo, tá, do carro. Dá um pouquinho de trabalho também, como eu disse, a manutenção é um pouquinho inacessível de alguns componentes, mas muita coisa é possível sim de ser feita com o motor no lugar. Basta o reparador não ter pressa, é aquele tipo de serviço que não adianta, ou você faz com calma, ou você vai perder muito tempo tirando o motor inteiro para fazer. Aí a pessoa vai ter que ver o que envolve. Ah, pô, quantos fluidos você não vai perder, quantas coisas você não vai ter que desmontar, quantos serviços vão ser condicionados à recolocação do motor. Então, são coisas que você vai precisar acabar tomando aí esse tipo de cuidado, tá bom? Então, é mais ou menos por aí. Gravarei mais vídeos ainda sobre o motor M266, sobre outras manutenções, sobre outros pontos aí importantes também do motor M266, tá bom? É um motor muito confiável, um motor muito bem construído, é bastante equilibrado, é um carro realmente que me agrada bastante pela construção. Em breve vou gravar um vídeo falando apenas e tão somente do CVT, tá? Para quem queria perguntar do câmbio, saber do casamento do câmbio com esse motor, vocês verão isso muito em breve, pode ter certeza que é só estar aí inscrito no canal que você estará sabendo, estará a par aí das novidades acerca do Classe B. E é por isso, inclusive, que eu gostaria, né, aí, aliás, antes disso, um outro fator, tá? Um outro sensorzinho que eu não mostrei. Esse aqui é o sensor para indicar o baixo nível do fluido de arrefecimento. Nós temos aquele também do baixo nível de fluido de freio, todos avisam no computador de bordo, que é assunto para um próximo vídeo no canal também. E alguns outros sensores pequenos, mas a gente vai abordar isso numa outra oportunidade, tá bom? Então, como eu disse a você, se você estiver inscrito no canal, então, aliás, inscreva-se. Se você gostou do vídeo, inscreva-se no canal, deixe seu like, clique no sininho, né? E saiba que é sempre um enorme prazer tê-lo aqui, porque clicando no sininho, você vai saber toda vez que o B, o Uno e outros carros aí, porque outros carros aparecerão muito em breve aqui no canal, né? Em dicas, impressões e manutenções. Lembre-se, reitero, que é um grande prazer tê-lo aqui, um grande abraço e até o próximo